Israel, vem, revela-te como maná celestial que vem a vida dar, a fome saciar. Vem, Messias, ao teu povo Israel, assim como Moisés feriu a rocha, água viva pra nos saciar, do teu lado fluir. Vem, Messias, ao teu povo Israel, com Hosana proclamado Rei, mas coroado com espinhos foi, mas carne sofreu. Vem, Messias, ao teu povo Israel, vem, revela-te como o grão de trigo que ao cair no chão morreu e frutificou. Vem, Messias, ao teu povo Israel, vem, revela-te, ó Filho de Davi, brilhante estrela da manhã, tu voltarás. Uma das interpretações rabínicas, o Messias virá quando houver um arrependimento nacional. Será que nós podemos associar isso àquela profecia de Zacarias 12, versículo 10? O povo está se arrependendo, muitos judeus estão vindo ao arrependimento, ao conhecimento de Yeshua, e eu acredito que isso é profético, a volta de Israel para a terra é profético, e Zacarias 12:10 diz, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele. Não dá para ler isso sem sobre ele como quem pranteia pelo Filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aquele dia virá. Aquele dia virá. Eu penso que realmente o que essa palavra precisa gerar no nosso coração é esse choro que estamos vendo, assim, isso é algo, se você acompanhou toda essa linha de pensamento de que aonde o judaísmo chegou hoje. E nós podemos fazer uma mesma linha de pensamento de como que a igreja chegou a certas posições hoje. Nós poderíamos pensar em como que a sociedade em geral chegou aonde está hoje. Então, existe, assim, pelo menos para mim, assim como a gente sentiu também no mês passado, né, quando vimos também toda essa linha histórica e nós somos o produto de tantas coisas que têm acontecido, tantos pensamentos,
E a gente pensa assim, mas, puxa, tem a lei oral que mudou bastante coisa em relação à lei escrita, e tem todas as interpretações, e nós temos isso não é uma exclusividade do judaísmo, porque quantas interpretações tem no meio do cristianismo, no meio do pensamento em geral, todo mundo tem sua interpretação de qual é a verdade. Então, você chega numa situação e como nós podemos, assim, se os judeus, por exemplo, não sabem identificar exatamente quem será o Messias, e eles já nem pensam que o Messias é alguém divino, e não acredito que o Messias tenha vindo. Então, como que isso que está escrito em Zacarias 12 realmente vai acontecer? Como que todos vão olhar para aquele que foi traspassado, e como que eles vão chorar, como que eles vão reconhecer? Então, qual é a nossa esperança em relação a isso? Existe uma estratégia, para conseguir mostrar e provar para o judeu que Jesus realmente foi o Messias, ou qual é a nossa esperança de que o povo judeu, e isso Deus quer que o povo judeu, o povo de Israel, veja o Messias, porque desde o início a bênção para todas as nações virá através dos judeus. Sabemos que hoje a igreja, os que creem em Yeshua foram enxertados, fazemos parte do propósito de Deus, mas como que essa revelação vai chegar a todos os povos? Como é que a redenção que Deus prometeu será completa? Nosso coração carregando, de certa forma, não sei se eu posso dizer isso, Daniel, de certa forma, como você ouviu do professor que não tem resposta, de certa forma, essa é uma conclusão natural. Nós sabemos que Deus tem a resposta, mas eu gostei até de uma das possibilidades que os rabinos falam, que o Messias virá quando todos perderem esperança, o Messias virá quando todo mundo reconhecer que os pais não conseguem mais educar os filhos, que a situação está além do nosso controle. É uma graça, um privilégio que Deus nos deu de unirmos com irmãos que amam Israel, crê na restauração, no reenxerto, né? Dos galhos da oliveira verdadeira, né? Então, esses dias estava lendo um pouco Romanos, na minha devocional, e acabei passando pelos capítulos 9, 10 e 11, que fala sobre Israel, né? E às vezes a gente já leu várias vezes, e às vezes tem algum versículo que chama muita atenção, né? Então, no capítulo 11, verso 8, Paulo diz assim: como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, Paulo está citando aqui uma passagem de Isaías 29, 10, né? Já estava escrito que isso ia acontecer, já estava profetizado, e no verso seguinte também ele cita Davi sobre uma situação muito parecida com o verso 8, né? Quando eu li isso, eu falei, nossa, Deus, eu tive assim um sentimento, se nós como igreja, num sentido geral, também não estamos nessa situação, se nós também não estamos entorpecidos, se nós não estamos com olhos que não veem, ouvidos para não ouvir, em relação a essa unidade com Israel, né? Em relação à unidade da igreja com Israel. Então, eu estava assim, refletindo quantas dificuldades nós temos tido, às vezes, dentro da nossa própria igreja, né? Na minha congregação, por exemplo, nem todos os pastores são favoráveis
essas iniciativas que nós estamos tendo, né? E isso a gente observa, assim, de maneira geral na igreja. A nossa dificuldade, realmente, como a liderança mundial do TJC2 gostaria, é que nós tivéssemos, assim, nesse primeiro encontro que nós vamos ter em Israel, levando algumas lideranças representativas, né? E nós temos, assim, tido muita dificuldade, quer dizer, não é dificuldade, nós não estamos tendo sucesso para contatar, assim, certas lideranças, né? Muito poucas pessoas se interessam por isso. E, então, a minha pergunta no momento que eu li, nós devemos estar orando mais por Israel, né, porque nós sabemos que vai chegar o tempo deles, ou nós devemos orar pela igreja, pelo estado que ela está nesse momento, né? E eu entendi que nós devemos orar pelos dois, claro, né? Não tenha dúvida, né? Mas é interessante como Paulo adverte para que a igreja tomasse cuidado para não ficar assim presunçosa, né? A se colocar assim numa posição superior. Então, no verso 18 desse capítulo 11, ele diz: não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti, né? Então, ele está dizendo, não fiquem orgulhosos, né, da situação de vocês, né? Depois, no verso 20, ele diz, bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não ensoberbeças, mas teme. Ele diz para nós, assim, como igreja, né, não ficarmos orgulhosos, mas ter temor, ter medo. Temor aqui significa medo mesmo, sabe? Receio, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ele fala que nós podemos ser cortados também, né? No verso 23 diz, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Então, o cuidado que Paulo dá aqui, a advertência, para a gente não ficar entorpecido, não ficar insensível a essa causa de Israel, né? Mas para nós estarmos assim atentos, assim como Deus é bom, com misericórdia, com amor, né? Irmãos, uma coisa interessante é que quando Paulo diz que nós corremos o risco, Deus não blefa, Deus não está blefando, né? Deus não está iludindo, ele não está enganando. O risco realmente existe, né? E nós não sabemos, né? A igreja é a noiva de Cristo, é uma igreja dividida, é uma igreja que nós não podemos olhar para ela como um todo, assim, uma igreja abençoada, né? No sentido, assim, desses propósitos que Deus tem colocado para nós, né? Aí eu estava olhando um pouquinho como a igreja tem se ensoberbecido desde o início, né? Esse livro aqui, que foi editado pela Impacto, né? O Mistério da Oliveira, do Johannes Fichtenbauer, que esteve aqui conosco, né? Ele faz assim um histórico dos pais da igreja já no início, no ano 100 depois de Cristo, já se rebelando contra Israel, né? Ele cita aqui Irineu de Lyon, Orígenes, Ambrósio, Santo Agostinho, né, que foi o principal. O Ambrósio influenciou muito Santo Agostinho, né? Então, o Ambrósio dizia assim que a igreja precisava representar o juízo de Deus sobre Israel. Veja como no início já começa, né? Esse seria o papel da igreja. Ambrósio era um homem muito santo, um grande líder da igreja. Por que, então, tão tamanha cegueira? Veja que interessante, né? O texto que nós lemos fala que tem olhos, mas não veem, né? Ele mesmo, o próprio Ambrósio, pegou uma tocha e foi até diversas casas de judeus e as incendiou.
ele dizia que quanto mais sofrimentos se impusesse aos judeus, mais humildes, propensos, abertos ao evangelho ele se tornaria. Veja, isso daqui são pais da igreja, é o início da igreja. Não é, nesse tempo, não é a igreja católica, é a igreja una, né? A igreja que nós pertencemos, né? O Agostinho também diz que o juízo divino não abandona, né, contra os judeus, que nós deveríamos estar persistindo. Aí ele vai usando outros, João Crisóstomo, e assim por diante, né? Agora, a gente poderia dizer, nossa, mas com o protestantismo, com a reforma luterana, nós tivemos um outro momento, aí começa a igreja evangélica, mas exatamente na fonte da igreja evangélica, que é Lutero, né, ou da igreja protestante, como quiser, Lutero era um inimigo ferrenho dos judeus, né? Tanto é verdade que existe citações, várias pessoas já disseram isso, eu já li, que Hitler usou os escritos de Lutero para se posicionar contra os judeus. Então, a igreja evangélica ela já vem contaminada também nessa perseguição, né? Então, o que eu quero dizer, quanto nós precisamos orar pela igreja também, para que Deus quebrante, né? E ontem eu estava, assim, meditando sobre isso com a minha esposa, e ela estava falando, né, do Michael Beacon, que vai ter agora um encontro, que ele teve algumas revelações sobre o final dos tempos, e ele quer estar tratando isso, ele teve uma visão, né? E ele falou para a gente ler a carta da igreja, a igreja de Laodiceia, e vários teólogos que estudam Apocalipse dizem que a igreja de Laodiceia é a igreja dos nossos dias. Veja o que Deus fala para a igreja de Laodiceia, para a igreja dos nossos dias, né? Pois dizes, aqui eu estou lendo em Apocalipse 3, 17, pois dizes, olha o que diz a igreja, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aí ele diz o verso 20, que eu acho muito importante, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Às vezes as pessoas falam que esse versículo é para novos convertidos, para as pessoas que não conhecem Jesus, abrir a porta. Não, esse versículo é para a igreja. É para a igreja dos nossos dias, né? Para nós abrirmos a porta para Jesus. E por que nós precisamos abrir a porta para Jesus? Porque a igreja ela perdeu muitos valores cristãos, né? Por exemplo, o valor da humildade, de lavar os pés uns dos outros, né? O valor do amor, o amor ágape de dar a vida, o perdão. Nós perdemos muito. Então, quando Jesus está batendo na nossa porta, eu entendo que nós somos essa igreja orgulhosa, essa igreja que está assim soberba, né? Dizendo, hoje a gente vê muito a igreja nesse sentido, uma igreja forte, uma igreja com televisão, uma igreja que tem assim milhões de reais e coisas assim, né? E uma igreja que não está dentro da vontade de Jesus, reconhecendo, para concluir, que Jesus é um judeu. Na carne, Jesus é judeu. Né? Descendência, filho de Maria na carne. Então, quando nós estamos maltratando, desprezando, nós estamos desprezando o povo de Jesus. Se você for pensar, isso é muito forte.
Então, Jesus que pregou amor, o perdão, a humildade, né? De repente nós estamos assim agindo com o povo dele, o povo que ele é descendente. Isso é muito forte se a gente for pensar. Então, o que eu gostaria, irmãos, assim que está muito forte no meu coração, a gente está clamando mesmo, chorando pela igreja. Claro, nós precisamos pedir para que Israel veja, para que Israel tenha revelação, mas nós precisamos clamar muito pela igreja, pelo estado que nós vivemos hoje. Amém.